Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conex, o podcast deste evento internacional sobre segurança pública e prevenção à violência, que reúne autoridades e especialistas no tema e ocorre aqui em Pelotas, agora no mês de março de 2024. A Prefeitura de Pelotas é realizadora do encontro ao lado da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Eu sou a jornalista Alexandra Zanella e vou comandar as conversas aqui do estúdio no PSJ Estúdio. E para abrir a nossa série de entrevistas, eu recebo o delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Antônio Padilha. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, Alexandra. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar podendo conversar com os nossos ouvintes e telespectadores. Maravilha, gente! Vou trazer aqui para vocês conhecerem, quem não conhece ainda, saber mais detalhes aí sobre o nosso delegado Antônio Padilha. O Padilha é secretário executivo do RS Seguro, vai nos contar aqui muitas informações sobre esse projeto. Ele tem graduação em Direito pela PUC, exerceu a função de diretor da divisão de planejamento da chefia da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul e é mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Lembrando que nos 3 dias de programação do Conex serão realizadas simultaneamente conferências internacionais, debates, encontros, oficinas e mostras de boas práticas, tudo isso em prédios turísticos do centro de Pelotas. Entre eles estão o Teatro Guarani, o Museu do Doce, a sede do Senac, o Mercado Público, o Centro de Integração do Mercosul e o Clube Caixeral, onde o delegado acaba de encerrar um painel e veio correndo aqui para os estúdios para a gente falar. A palestra lá teve o tema Caminhos para a Constituição de uma Política de Segurança Pública e Prevenção às Violências em Nível Estadual, o RS Seguro e os seus resultados. Então já vamos começar com a primeira pergunta. Explica pra gente, para quem não conhece muito bem, o que projeto é esse RS Seguro e como é que ele atua aqui no estado? Tá certo, Alexandre. Eu acho que primeiro, acho que é importante registrar aqui a satisfação de ver uma prefeitura, né, sob o comando da prefeita Paula, tomar uma iniciativa como essa de trazer para o debate diversos especialistas das mais diversas matizes e áreas de atuação, falando sobre o tema da violência e criminalidade, que é um tema extremamente complexo. Então, o ponto de partida do programa RS Seguro tem essa compreensão lá atrás, em 28 de fevereiro de 2019, quando o governador Eduardo e, na época, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que também era secretário de Segurança, lançaram o programa RS Seguro, tendo essa compreensão. Violência e criminalidade é um tema complexo e que não se resolve somente com a segurança pública. Segurança pública é extremamente transversal. Quando a gente chega com a necessidade de atuação do sistema de justiça criminal como um todo, polícia militar, aqui no estado a gente chama de brigada militar, a polícia civil, a área pericial, Ministério Público, Poder Judiciário, na verdade o problema já está instalado. O tema da violência e criminalidade, ele antecede em muito o sistema de justiça criminal, então ele é extremamente complexo. Depende de uma série de variáveis. Vai depender da questão do emprego, né, e desemprego, que tipo de emprego é ofertado para a população, depende de indicadores sociais. Educação tem um fator extremamente importante. Muita gente acha que, por exemplo, a saúde é um tema de menor importância, mas tem um fator extremamente importante na saúde. Nós temos aqui no estado, por exemplo, desculpe, essa é uma iniciativa que tem se espalhado tanto para o governo federal como para outros estados da federação, o programa Primeira Infância Melhor, né, que é uma iniciativa que o nosso estado, conhecendo esse modelo em outros países, adaptou para a nossa realidade e constituiu esse programa, que tem por objetivo fazer um acompanhamento específico das mulheres gestantes e com aquelas mulheres que têm filhos até os 6 anos de idade, com um acompanhamento sistemático da área da saúde e assistência social. Preventivo. De maneira preventiva. Por quê? Por uma razão muito simples. Os melhores estudos, e são vários nesse sentido no mundo, indicam que se uma criança até os 6 anos de idade for submetida à violência e criminalidade, não é matemática, mas é muito provável que ela, ao se tornar um jovem ou um adulto, ela também poderá, e é bem provável que isso aconteça, cometer violência contra outras pessoas. Contrário senso, se uma criança, desde a gestação até os 6, 7 anos de idade, tiver seus
as suas necessidades básicas atendidas, não só as fisiológicas, mas também de carinho, de atenção, de educação, de correção na medida certa, sem violência, dificilmente, também não é automático, mas dificilmente essa criança vai se tornar um jovem ou um adulto violento. Então, na verdade, o tema da violência e da criminalidade, ela tem diversos fatores. Tem que ser levado em consideração qual é a disponibilidade de armas de fogo que a população tem, que, a meu sentir, e aqui uma posição muito pessoal, porque é um tema que tem uma polaridade bastante forte nos dias... E tu tens experiência porque tu trabalha lá na ponta da polícia, né, com inteligência e tudo. Então tu tens a experiência na prática. Não só por trabalhar na área, mas por também ver como isso se conforma nos países mais evoluídos, nos países que têm uma modernidade, uma sociedade mais saudável e estável. Se a gente for buscar alguns exemplos de países que trabalham esse tema de maneira adequada, a gente sequer vê um policial, é raro a gente conseguir ver um policial na rua portando uma arma ostensivamente. Não se discute se a população deve ou não andar armada, porque isso deveria ser um caso excepcional. E aqui a gente fica com políticas que vão e voltam, dependendo de quem está à frente do poder, né, de quem está exercendo o poder público, principalmente no governo central, federal, se a população deve ou não andar armada. Tem que ser levado em consideração também qual é a qualidade e o nível de escolaridade das nossas crianças, né? Se a criança tem uma educação adequada, a educação é um verdadeiro escudo para a violência e criminalidade. Então são diversos fatores. Então a segurança pública, o sistema de justiça criminal, é um fator já voltado para a repressão, já voltado para a correção quando algo deu errado. Então se a gente quer realmente melhorar os indicadores de violência e criminalidade no nosso país, eu tenho certeza que todo mundo quer, ninguém duvida disso, a gente tem que tomar decisões diferentes. E é isso que o ORS Seguro vem procurando fazer. Se fez muita coisa e é importante dizer. Me antecedeu hoje o embaixador da Colômbia aqui no Brasil e eu fiquei muito feliz de ver a fala dele. Nós já fizemos muito, mas ainda tem muito a fazer. Quem acha que qualificar o tema da violência e criminalidade tem uma receita pronta, não tem. Eu tenho uma resposta muito rápida para isso. Está fadado ao insucesso. Na verdade, a gente tem que fazer diversas ações de maneira coordenada, conjunta, envolvendo os municípios, envolvendo o Estado, envolvendo o governo federal e também a sociedade civil organizada. É isso que o ORS Seguro prega. Tem 4 eixos. O eixo 1 é de combate à criminalidade, com uma sistemática de governança muito bem estruturada, inspirada no modelo do Compstat americano, mas não importando esse modelo americano para cá. Porque é fundamental, né, Padilha, respeitar as características culturais, inclusive de cada área, né, das 8 grandes áreas que o estado aqui do Rio Grande do Sul é dividido, são características também muito distintas dentro de um próprio estado, que está regido por uma única lei. Então também tem que levar essas características de cada região. Desafio maior ainda. Sim, muito maior, né? Trabalhar de maneira conjunta e colaborativa é um desafio diário. Tem um sociólogo que eu gosto muito dele, é Richard Sennett. Ele é americano e estudou muito tempo na London School, com quem inclusive nós temos uma parceria. A gente firmou um acordo de cooperação capitaneado pelo governador Eduardo para fazer alguns estudos em conjunto com a London School. E o Richard Sennett diz mais ou menos assim: a colaboração é como se fosse o azeite que lubrifica a máquina de concretizar as coisas, porque a gente pode ter os melhores estudos do mundo. O grande passo, na verdade, a gente dá quando aqueles estudos se transformam em realidade, em concretude. E é isso que a gente tem procurado fazer. Então a gente pegou o modelo do Compstat americano, adaptamos para a nossa realidade. É bem diferente do que se faz nos Estados Unidos, mas tem dado muito certo. Hoje, aqui em Pelotas, nós vamos fechar em uma reunião que é presidida pelo governador Eduardo, nossa reunião A1, o 57º ciclo das reuniões de governança do ORS Seguro, que envolve Polícia Civil, Brigada Militar, Instituto Geral de Perícias, Bombeiros, Ministério Público, Poder Judiciário, Município e a área penitenciária. Todos os meses, esse é o 57º ciclo, nós temos vários níveis de reuniões e esses níveis de reuniões são fechados com a reunião A1, que é presidida pelo governador, onde se faz uma análise dos principais indicadores do Estado, e no ORS Seguro nós medimos 3 de maneira uniforme em todo o Estado: crimes violentos letais intencionais, que é o principal indicador, a vida humana que tem que ser preservada, roubo a pedestre, roubo de veículo, e há um cardápio de 17 outros indicadores que são os mais incidentes, que os municípios, com os operadores do município, falando aqui especificamente de Brigada Militar, Polícia Civil, mas com os outros operadores, escolhe qual é o seu indicador. Pelotas, por exemplo, para quem não sabe, o indicador local de Pelotas é roubo a estabelecimento comercial de ensino. Olha,
Que coisa, que dado. A gente nem espera isso, né? Tu espera que seja outros tipos de estabelecimentos de ensino. E tem uma ideia aí de motivação para isso? Não, é bem importante a pergunta, Alexandre. Por quê? Porque quando a gente apresentou o cardápio para que os operadores de cada município escolhessem qual seria o seu indicador local, então foi feito um combinado lá em 2019. Crime violento letal intencional, homicídio para a população entender de uma maneira geral. Roubo a pedestre e roubo de veículos, isso é inegociável. Todo mundo tem que acompanhar, esses números têm que ser baixos, a gente tem que diminuir esses indicadores, tem que reduzir a taxa desses indicadores. E a gente permitiu que fosse escolhido um indicador local. Então o que a gente apresentou para os operadores? A gente apresentou para eles qual é a realidade de cada município, um cardápio individualizado, levando em consideração outros 17 fatos mais incidentes no estado, ou seja, não poderiam escolher algo que não seja um problema no seu município. Então a gente apresentou, eles poderiam escolher, e eles tiveram que fazer uma dinâmica, então aqui já foi um movimento inicial para aproximação dos operadores que trabalham localmente. E não tudo baseado em dados. Tudo sempre baseado em dados, né? Porque acho que é importante. Acho que já passou da época de a gente trabalhar com achismo. Eu acho aquilo, eu acho aquilo. Instituto do eu acho? Então os colegas tiveram que tomar uma decisão. E é importante, assim, ao escolher o indicador local, eles sabem que eles têm que ficar monitorando aquele indicador por pelo menos 2 anos. Depois, se aquele indicador se mostrou que está sob controle, eles podem solicitar a substituição e mesmo assim, nós desenvolvemos uma ferramenta muito robusta que hoje a gente consegue olhar os 21 indicadores de qualquer um dos 497 municípios com um clique. O próprio governador tem acesso a essa ferramenta, o secretário de segurança, chefe da Polícia Civil, comandante-geral, até o soldado ou o inspetor de polícia lá na ponta. Isso é super importante porque é mais acessível e mais rápido para tomar decisões. Padilha, tem que ter uma mudança de comportamento, né? Para usar a palavra que todo mundo gosta agora, de mindset, mas tem que ter uma mudança de comportamento desses atores públicos em olhar mais o todo e trabalhar mais essas parcerias, né? Para que um projeto como esse, que envolve tantas pontas, realmente traga resultados. Tem que ter essa mudança de comportamento e ela é constante. Não dá para achar, olha, hoje está tudo muito bem. A gente tem que estar sempre buscando a melhoria. E eu me lembro, e é importante assim, dizer isso publicamente, porque é um processo de amadurecimento. Nos 23 municípios, a gente tem reuniões que a gente chama de A3, que hoje participam. Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiro, IGP, Perícia, SUSEP, Área Penitenciária, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Ministério Público e Poder Judiciário. Esses são os atores que todos os meses se reúnem. A primeira reunião A3 de Porto Alegre tinha exatamente 3 pessoas. E tu listou aqui 9. 3 pessoas. Eu falei 9 instituições. Hoje as reuniões de Porto Alegre não tem menos de 30 pessoas. Evoluímos então. Muito, né? E isso é constante, né? É um processo evolutivo e constante. E o que é importante também? A gente fez alguns movimentos nos principais municípios do estado, porque a gente... E aqui não é dizer que estava errado quando essas decisões foram tomadas, mas a Brigada Militar tinha a sua área desenhada internamente de atuação. Onde é que deveria atuar a primeira, ou a segunda, ou a terceira companhia em determinado município? Vou pegar o exemplo de Pelotas, acho que tem 3 companhias, né? Tem 3 áreas. Então a Brigada Militar, lá atrás, tomou uma decisão de criar 3 companhias dentro desse batalhão aqui de Pelotas para definir a área de atuação de cada companhia. Tinha os critérios, as decisões que levaram os comandos da Brigada Militar e com os governos no momento de definir que estas seriam as áreas de cada uma das companhias. Da mesma forma, a Polícia Civil criou as suas delegacias com outros critérios. O que a gente fez para, inclusive, facilitar a análise e todo mundo estar trabalhando na resolução dos mesmos problemas? As áreas de atuação da Brigada Militar no estado todo, e pegando especificamente aqui de Pelotas, mas não era um privilégio de Pelotas, elas não eram coincidentes com as áreas de atuação da Polícia Civil. Então, na verdade, ficava difícil imaginar e exigir que um comandante de uma companhia junto com um delegado de polícia pudesse sentar juntos e discutir o mesmo problema, porque os problemas, de uma certa forma, na área de atuação territorial, estou falando do território, eles eram diferentes. Então, um movimento que a gente fez já no início do programa RS Seguro, e isso acho que se dá muito pouco valor, porque alguns estados já fizeram isso.
mas nós não tínhamos aqui no nosso estado. As áreas não eram compatíveis. Então a gente fez um movimento em todos os municípios que tinham mais de uma estrutura da Brigada Militar de Polícia Civil. Fizemos com que os operadores dos municípios, não foi uma decisão de cima para baixo, eles definiram qual deveria ser a mesma área de atuação da companhia, da primeira companhia e da primeira delegacia de polícia, da segunda companhia e segunda delegacia de polícia, terceira companhia e terceira delegacia de polícia, isso nos municípios que tinham mais de uma estrutura. Hoje, dos 23 municípios do RS Seguro, todos aqueles que têm mais de uma estrutura da Brigada Militar e mais de uma estrutura da Polícia Civil, eles estão absolutamente compatibilizados o terreno de atuação, e eles podem analisar os mesmos dados, porque daí os dados são idênticos, e trabalhar de maneira conjunta quais são as ações que eles vão definir em conjunto para resolver os mesmos problemas. Ações reais, mais verdadeiras, né, números mais reais, mais dignos. E também tu consegue juntar todo mundo na mesma página, né? E atacar os problemas com mais força, porque tu tem muitas entidades nisso, super importante. A gente consegue mapear alguma coisa aí, Padilha, sobre o que temos de resultado? Temos algum indicador que a gente já consegue medir, que melhorou nessa reorganização? A gente sabe o projeto, né? Você mesmo falou, trouxe de 2019. Projetos desse tamanho não fazem milagre, não acontecem de um dia para a noite, né? Tem muito estudo, tem muito olhar, tem muita integração. O que a gente consegue levantar de que já conseguimos avançar alguma coisa com o RS Seguro? O olhar é diário, né? Então, eu acho que é importante, né? A cada momento, o secretário de Segurança, o secretário de Sistema Penal e Socioeducativo chamam reuniões para tratar dos problemas, com a informação na tela. Todas as segundas-feiras, uma reunião que é presidida pelo secretário de Segurança, que é uma reunião que a gente chama de A2, com a participação de todos os operadores da segurança pública e do sistema penal e socioeducativo. Todas as segundas-feiras tem uma reunião, e mesmo assim podem haver reuniões extraordinárias. Rio Grande do Sul, lá em 2017, quando a gente começou a analisar os dados para formatar o programa RS Seguro, que veio a ser lançado em 2019, tinha uma taxa de 31,5 mortes por 100 mil habitantes. Quando a gente fala assim, uma taxa, pode parecer um número vazio, mas é um número muito grande de pessoas que eram mortas. Temos algum comparativo? Vou pegar um comparativo aqui, como muitas vezes estudiosos, especialistas, né, gostam de trazer, olha, quem sabe aquilo lá da Europa, a mesma taxa na Europa, no continente europeu, em 2017, era 30 vezes menor. Portugal e Espanha, a taxa era de 0,7 mortes por 100 mil habitantes. E o que tem de trágico ainda por trás disso? Grande parte dos mortos aqui no nosso estado eram jovens, né, de 15 a 29 anos de idade. E se a gente fizer um recorte do gênero, são jovens do sexo masculino, mais de 90%, e grande parte deles da cor negra, eram pretos. Então a gente percebe isso, colocando junto o dado da transição demográfica do nosso estado. O nosso estado está encolhendo. O Rio Grande do Sul já foi ultrapassado pelo Paraná em índices populacionais. Se imaginava que o Rio Grande do Sul, em 2022, quando foi feito o censo, teria 11.330.000 habitantes. Na verdade, a gente ficou com 10.880.000. O Paraná nos ultrapassou. O Rio Grande do Sul está, de uma certa forma, envelhecendo. Nós temos uma população mais longeva, que isso é bom, quer dizer que o nosso estado tem, de uma certa forma, uma qualidade de vida. Vivemos melhor, de uma certa forma. Mas se a gente pega uma taxa de 31,5 mortes por 100 mil habitantes, população encolhendo, população de uma certa forma envelhecendo, e os jovens estão sendo mortos e participando das mortes de outros jovens, a gente tem um cenário que realmente é preocupante. Então, qual foi o enfoque, né? Todos os indicadores são importantes, mas tem um cuidado específico e especial para os crimes violentos letais intencionais. Nós temos muito ainda que fazer, eu não tenho dúvida nenhuma, mas certamente a gente conseguiu um avanço muito significativo. Nós fechamos o ano de 2023 com uma taxa de 18,4 mortes por 100 mil habitantes. Já em 2017 era 31,5. Então a taxa fechou no ano passado em 18,4. Se a senhora me perguntar assim, chamei a Alexandra ao público, ao vivo e a cores aqui. Vamos contar, Padilha, o que aconteceu. Hoje fui interrompendo a fala, mas hoje fui aqui, né? Lá convidá-lo para vir aqui para o estúdio, e ele já me chamou de senhora, fui obrigada a chamá-lo de senhor também, para manter a cordialidade, né? Mas, gente, isso é só uma brincadeira, né? É uma brincadeira, e eu disse para Alexandra que tem uma isso, boa de uma certa forma, a justificativa é a Dona Lúcia, minha mãe. Um abraço, Dona isso. Lúcia, importante isso. Isso. Então, nós temos hoje uma taxa de 18,4. A Organização Mundial da Saúde entende que uma taxa, assim, razoável. O ideal é que nós não tivéssemos nenhuma pessoa sendo morta de maneira violenta.
mas uma taxa razoável, aceitável, seria abaixo de 10 mortes por 100 mil habitantes. Então a gente tem um caminho ainda importante a percorrer. Por isso também que nesse ano, dias 27 e 28 de fevereiro, com a liderança do governador, do secretário de segurança, envolvendo todas as forças de segurança pública, a gente deu um passo importante de começar a envolver os outros 474 municípios do estado no programa RS Seguro a partir de uma análise regionalizada. Então hoje nós temos também, que foi um grande avanço, a Brigada Militar tinha no estado 16 regiões, comandos regionais de policiamento ostensivo, e a Polícia Civil tem 33 delegacias de polícia regional. Então também não fechava essa conta se a gente pensar do ponto de vista do estado. Havia regiões no estado em que um comandante regional da Brigada Militar tinha que falar com 4 ou 5 delegados regionais da Polícia Civil diferentes para tratar, às vezes por conta de 2 municípios lá na ponta da região da Brigada Militar. O que foi feito? Não é nada eficiente. Então o que a gente fez? Depois de ter amadurecido bem o processo, né, no conjunto dos 23 municípios da RS Seguro, a gente deu um passo em direção à regionalização. Então foi assinado um decreto pelo governador Eduardo no ano passado, compatibilizando todas as áreas da Brigada Militar e da Polícia Civil. Foram criados 5 novos comandos da Brigada Militar e houve uma perfeita compatibilização das áreas da Polícia Civil e da Brigada Militar. E nesse mês de março, nesse ciclo, com o 57º ciclo da RS Seguro, já começaram as reuniões entre os comandos regionais da Brigada Militar e da Polícia Civil em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu ia lhe perguntar, tenho 2 perguntas a partir dessa sua fala, né? Esse dado triste, né, Padilha, que tu traz aí dos jovens do nosso estado, ou envolvidos também na criminalidade, muitas vezes por falta de oportunidade, que abriu a sua fala aqui, né, nessa cruza, e morte desses jovens periféricos, em sua grande maioria negros. O número dos presos, dos apenados também caminha um pouco nessa linha, né, nesse recorte aí. Como é que a gente faz o RS Seguro sair da discussão aqui dos pensadores, de dentro dos gabinetes, que é fundamental, é onde tem que nascer, mas como é que a gente tá levando isso lá para a periferia? E eu incluo também as cidades do interior. Eu venho, né, de uma pequena cidade do interior, Constantina, que tem 8 mil habitantes, e a gente sabe, assim, a diferença, obviamente, numa grande cidade, um grande centro, para o interior. Como é que vocês estão olhando para isso? Então, o primeiro passo, né, foi esse movimento de compatibilizar as áreas de todas as regiões. Então, hoje, Constantina, né, agora não sei dizer ao vivo e a cores aqui se foi no dia 7 ou no dia 8, mas certamente Constantina foi vista em uma reunião que aconteceu ou no dia 7 ou no dia 8 de março, que foram as primeiras reuniões das regiões integradas de segurança pública. Muito feliz com essa informação. Todos os municípios, os 497 municípios sempre tiveram, tá, Alexandre? Isso é importante dizer. Sempre tiveram um olhar atento. Tá? Então, nessas reuniões de segundas-feiras, mesmo aqueles municípios que não fazem parte do conjunto do RS Seguro, têm uma atenção especial. Sempre isso foi visto, né? Não é que porque tem o RS Seguro em 23 municípios priorizados que os outros 474 nunca tiveram atenção. Tanto que foram feitos movimentos importantes pelo governador Eduardo, juntamente antes com o vice-governador Ranolfo e agora com o secretário Caron, disponibilizar servidores também para os municípios fora do RS Seguro. Então tem esse cuidado e tem também uma atenção. Esse movimento de colocar dentro da mesma ferramenta e a gente poder olhar os dados diários de cada um dos municípios também está contemplado. Mas o que é importante, e eu acho que tem que deixar claro aqui, a academia tem um papel central, né? Mas eu vou trazer aqui o Sennett de novo, né? Na abertura do livro dele, ele tem uma frase assim que é fantástica, né? Eu cansei dessa atividade autossuficiente da teorização. Eu quero escrever sobre coisas práticas. Então, esse livro, um dos livros, né? Ele lançou 3 ao mesmo tempo. Um deles é o Juntos, que fala dessa atividade de colaboração. Então, o que a gente vem fazendo no RS Seguro? Pensando mais de como é que a gente vai fazer isso lá na prática. 15 de dezembro do ano passado, não começou em dezembro do ano passado, desde o início do RS Seguro, eu vou passar agora para o eixo 2, que é o eixo das políticas sociais preventivas e transversais. Desde o início, nós procuramos mapear dentro dos municípios aqueles territórios, os bairros mais violentos e vulneráveis, né? Porque há bairros dentro dos municípios que às vezes têm população maior do que muitos municípios. Vou dar um exemplo aqui de Porto Alegre, tá?
O bairro Rubem Berta tem mais de 120 mil habitantes. Quantas Constantinas não cabem dentro do bairro Rubem Berta de Porto Alegre, né? Então, o que a gente procurou fazer? Vamos mapear os bairros. Mas a gente percebeu que mesmo mapeando os bairros, ficava difícil de ir lá no cerne do problema. Ou seja, tentar transformar de verdade onde está a gênese, onde mais acontece o problema de violência e vulnerabilidade social. Então, em dezembro do ano passado, a gente lançou uma espécie de uma repaginada do eixo 2 do RS Seguro, das políticas sociais preventivas transversais, mapeando os territórios que são os mais violentos e vulneráveis sob o aspecto socioeconômico, e o governador anunciou o programa RS Seguro Comunidades, com diversas ações de saúde, educação, cultura, assistência social, segurança também, né? Porque também é importante, para que sejam desenvolvidas iniciativas nesse território. Nós mapeamos inicialmente 44 territórios, não é mais município, não é mais bairro, são territórios, áreas que a gente chama de clusterizadas, ou seja, foi feito todo um trabalho científico com as melhores metodologias existentes no mundo, e a gente definiu esses territórios. E a partir dessa definição, todo o esforço do Estado, mas também dos municípios. Foi feita uma concertação no dia 15 de dezembro entre o governador e os prefeitos envolvidos inicialmente, que são 8 municípios. Constantina, né, não está entre esses 8 municípios, Alexandre. Ainda. Não, mas é até bom que não esteja, porque isso é um sinal bom, né, porque Constantina não tem esse tipo de problema tão grave que a gente tem que fazer essa intervenção. E a ideia é levar o que tem de melhor para esses territórios, não só de segurança, mas também de cultura, de assistência social. Resumidamente, é o que, de uma certa forma, falou hoje pela manhã o nosso embaixador da Colômbia, é fazer com que o Estado esteja presente nesses territórios. Se a gente for pegar os índices de violência e criminalidade desses 17 territórios e lançar qualquer outro indicador das demais áreas, certamente são os territórios que mais precisam do Estado, no que diz respeito à educação, à cultura, esporte e lazer, assistência social, enfim, as atividades. E aqui tem um fator significativo para dar certo. A gente pode ter um melhor projeto, eu posso ter a melhor tese de academia, eu posso pegar essa tese de academia e transformar em um projeto, em uma política pública. Seus municípios, mas também, principalmente, as pessoas que vivem nesses territórios não se envolverem, dificilmente a gente vai ter sucesso. Então, é esse movimento que a RS Seguro tem feito. Ontem, por exemplo, à tarde, e não é só para mostrar assim o que a gente está fazendo. A nossa equipe do RS Seguro, junto com a equipe da Secretaria de Obras do Estado, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado e o Instituto dos Arquitetos do Brasil, nós percorremos durante boa parte da tarde, estava bem quente ontem, posso assegurar para vocês. Hoje também, né? Mas a gente mas ontem caminhando lá na Grande Cruzeiro, certamente estava mais quente do que alguns lugares. A gente percorreu grande parte da Grande Cruzeiro lá em Porto Alegre para identificar quais seriam os locais que mereceriam uma atenção diferenciada para uma intervenção urbanística que o Estado está preparando. Que passa muito, a segurança também passa. É total, a gente tem percebido, assim, as melhores experiências do mundo mostram que se nós tivermos uma intervenção urbanística, mas não é uma simples construções, mesmo com as dificuldades que a gente vê muitas vezes nas obras públicas, de uma certa forma elas são fáceis de fazer. Né? O que a gente precisa é fazer uma intervenção que realmente modifique a cara desses lugares, e essa foi a encomenda do governador. A gente tem que dar um passo importante, e ele sozinho não vai resolver tudo, mas dar um passo importante para transformar a cara desses lugares. Mas a gente tem tido o cuidado de fazer com que essa transformação conte com a participação das pessoas que moram nesses lugares. E às vezes são pessoas que participaram já de projetos sociais, mas às vezes, como a gente encontrou, por exemplo, lá no território do Umbu, em Alvorada, uma mãe que despende um turno da semana para ser voluntária na biblioteca de uma escola estadual lá no meio do bairro. E ela fica lá fazendo as vezes de bibliotecária naquela escola estadual, distribuindo livros e fichas de leitura. De informações daquele território essa mãe tem. Exatamente. Então é isso que a gente tem feito. Dá trabalho, né? Seria muito mais fácil encomendar um projeto construtivo, executar a obra e entregar essa obra, certamente seria mais fácil, mas a gente quer fazer isso junto com as comunidades, e esse é o desafio. Construir algo que faça sentido para as pessoas que vivem lá nesses territórios, e isso, né, a gente está tendo cuidado, inclusive com uma pesquisa prévia que a gente fez com o Instituto Locomotiva, da Tafavela, que é um braço, vamos dizer assim, da CUFA e da Locomotiva. Fizemos uma pesquisa nesse território sem que a população soubesse. A gente está tendo todo o cuidado. A população não sabia que a gente faria a pesquisa, os municípios não sabiam,
e poucas pessoas dentro do Estado sabiam que essa pesquisa ia ser feita. Então ela foi feita de maneira silenciosa para que não houvesse uma contaminação. Então a população nem sabia que era uma pesquisa encomendada pelo Estado, mas para sentir realmente e obter qual é a percepção da população com os serviços públicos. O que faria modificar a vida delas nesses territórios. E está aparecendo coisas riquíssimas. Imagino que tem coisas que vocês nem tinham imaginado e que é do jogo, né? Sim, está sendo assim muito gratificante. Eu acho que é uma das iniciativas mais gratificantes que eu tenho tido ao longo da minha carreira. Eu já participei de muita coisa, porque é algo novo, né? A gente está fazendo algo novo que envolve diversos atores, então é mais complexo, envolve secretarias de Estado, cada secretaria com os seus planos, seus projetos, mas de uma certa forma fica fácil porque o governador coordena e valida esse projeto, envolve as prefeituras municipais e assim foi muito rico. Quando a gente aparece com fatos e dados, é impressionante como não tem resistência nenhuma. Se a gente fosse simplesmente fazer uma reunião de conversa, olha, quem sabe a gente faz aqui ou ali, não, mas a gente leva já de uma certa forma pronto. Não houve nenhuma resistência de nenhum prefeito municipal, e aqui é importante também, nunca se olhou para qual era o partido político. Isso eu queria agradecer aqui publicamente. Ele nem gosta que eu faça isso, né? Porque como eu não tenho viés político, nenhum, zero, né? É técnico, o governador dá todo o respaldo. Então, a gente não sabia nem qual seria o resultado, né? E o governador desde o início deu todo o respaldo. Então a gente está fazendo esse projeto com várias prefeituras, são 8 municípios inicialmente, e tem as diversas matizes políticas. O que a gente está preocupado realmente assim, levar o que tem de melhor para quem mais precisa. Os governos passam, os partidos se atualizam, trocam, mas a população é quem permanece e os governos existem para resolverem problemas da população. Eu quero agradecer demais, delegado, pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito importante trazer essas informações para além da sua fala no evento e desses 3 dias de evento, para que a gente siga discutindo isso. Então, muito obrigada. Em nome do Conex, lhe agradeço o seu tempo. Agora, meio-dia aqui, 1h20, gente. Acabei com o almoço. Mas por uma boa causa. Foi por uma boa causa. Muito obrigada. E o obrigado especial é para vocês que ficam com a gente, acompanhando todos os nossos conteúdos produzidos aqui em Pelotas, no Conex Pelotas. Convido vocês a ficarem de olho nas nossas redes sociais, @ConexPelotas, com 2 N's. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio. Esse episódio aqui teve roteiro e entrevista minha, Alexandra Zanella, produção da Ana Maria e técnica do Igor Sobral.